acha que se preparar para a prova discursiva de inglês do CACD é fazer simulado? Será que o que você está fazendo é simulado ou é exercício? Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre produção de texto e a diferença muito importante entre simulado e exercício. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do CACD Inglês. Eu sou a professora Selene Candian e nesse vídeo a gente está iniciando aqui uma nova trilha dentro dessa playlist. A gente já acabou a trilha sobre classes de palavras e nessa trilha nova a gente vai falar sobre a preparação para a nossa prova de inglês do CACD. Na preparação para a prova, você provavelmente faz diversas atividades de estudo. Provavelmente você faz exercícios mecânicos de gramática, exercícios voltados para a aquisição de vocabulário, exercícios de tradução, por exemplo, com foco em falsos cognatos, leitura extensiva, etc. Um outro tipo de atividade de estudos que também é muito importante na preparação para a nossa prova discursiva de inglês são as atividades de produção de texto. É produzindo o texto que a gente consegue desenvolver e incrementar as habilidades de produção de texto que são avaliadas na nossa prova discursiva de inglês. No entanto, produzir texto não significa necessariamente fazer simulado. Simulado é um tipo de atividade de produção de texto, mas não é o único tipo. Você também pode produzir texto fazendo exercícios de produção de texto. Nesse vídeo eu quero te explicar um pouco sobre a diferença entre exercício de produção de texto e simulado, para que você saiba qual tratamento dá a esse texto que você está produzindo nesse momento da sua preparação. Vamos começar então falando sobre simulados. No mercado de preparação para CACD, a oferta de simulados é muito grande. É importante que a gente entenda o que é o simulado enquanto uma atividade de estudo, não a única atividade de estudo que prepara para o CACD. Então, você vê aqui na tela, eu vou fazer uma comparação, uma descrição do que é um simulado, uma descrição do que é exercício e a gente vai comparar. Qual que é o objetivo de um simulado? Quando você faz um simulado, seu objetivo como candidato é mensurar o desenvolvimento das suas habilidades que são testadas, que são avaliadas na nossa prova discursiva de inglês. Um simulado é, assim como uma prova, um instrumento de mensuração. Quando você faz um simulado, você está interessado em mensurar o quanto você consegue produzir, se aquilo está dentro do esperado em termos de nota, se aquilo está abaixo do esperado, está aquém do esperado, etc. Então, é sempre importante pensar no objetivo da atividade de estudo. O objetivo de um simulado é mensurar. Para além do objetivo do simulado, vamos refletir um pouco sobre o formato de um simulado. O simulado é uma atividade de estudo que busca emular o formato da prova, no nosso caso, prova discursiva de inglês. Então, ele tenta emular os exercícios que compõem essa prova. Emular ou seja, fazer de uma forma simulada, uma tradução, uma versão, um resumo, uma composition. Para além de emular o tipo dos exercícios, as tarefas que compõem a nossa prova, os simulados também têm como objetivo ter o mesmo nível de exigência da nossa prova. Então, o formato de um simulado é o mesmo formato da nossa prova, sem variação, Um simulado é sempre algo nesse sentido, emulando o formato da prova e o nível de exigência da prova. Então, se aquilo que você está fazendo não mensura, o quanto você está produzindo e não tem o formato da prova ou não tem o mesmo nível de exigência da prova, provavelmente o que você está fazendo não é um simulado. A gente já vai falar um pouquinho sobre exercícios. Também é importante a gente refletir sobre o nível de exigência, Se o objetivo de um simulado é fazer previsões sobre o desempenho que o candidato vai ter na situação de prova, o nível de exigência de um simulado precisa ser o mesmo que o nível de exigência da nossa prova. Então, se a atividade de produção de texto que você está fazendo hoje não tem o mesmo nível de exigência da prova, você não está fazendo simulado, você está fazendo um outro tipo de atividade
de produção de texto. Outra coisa que a gente precisa refletir é o enfoque de um simulado. Quando você faz um simulado, que é um instrumento de mensuração, o seu enfoque é quantitativo, né? Você mensura porque você quer saber quanto deu ali na régua a sua competência, as suas habilidades linguísticas, né? O quanto você conseguiu desempenhar em termos de habilidades linguísticas. Então, o seu enfoque, quando você faz simulado, normalmente é observar a nota ou as notas, né? Pensando nos diferentes critérios de correção, nos diferentes itens que são avaliados dentro de um simulado. Então, em um simulado, a sua atenção vai mais para o quantitativo. E uma última categoria que eu quero analisar, comparando simulado com exercício, é a categoria do modo, né? Como que você faz um simulado? Para ser um simulado de verdade, é essencial que você faça sem nenhuma consulta, ou seja, nem consultas linguísticas, nem consultas de repertório temático, e que você faça controlando o tempo de execução dessa sua produção de texto, né? Se você está fazendo um simulado de tradução, versão, resumo, composition, deu 5 horas totais, larga a caneta. E é importante tentar fazer todas as tarefas nas 5 horas. Então, perceba que para ser um simulado de verdade, para a nota que você observa ali, depois que a professora corrige o seu texto, ser uma nota simulada, é preciso fazer no modo simulado, ou seja, sem consultas e controlando o tempo de atividade. Então, se essa atividade de produção de texto que você está fazendo é feita com algum tipo de consulta e é feita sem muita preocupação com o tempo de prova, o que você está fazendo não é simulado, é outro tipo de atividade de produção de texto. Agora, vamos comparar um simulado a um exercício de produção de texto? Se o objetivo do simulado é verificar, né, mensurar como que está a sua habilidade de produzir texto em uma situação que é parecida com a situação de prova, o objetivo do exercício de produção de texto é totalmente diferente. A gente não está preocupado com mensurar, a gente está preocupado em exercitar, em desenvolver as habilidades de produzir texto, né? Ou seja, se você faz só simulado na preparação para o CACD, está só preocupado em mensurar, quantificar, você não está preocupado em desenvolver, né? Está preocupado só em quantificar quanto você tem de repertório atualmente, sem se preocupar em, de fato, desenvolver, fazer incrementar esse repertório. Daí o papel tão importante do exercício de produção de texto na preparação do candidato para a prova de segunda fase. Em termos de formato, enquanto um simulado só tem um tipo de formato, que é exatamente o mesmo formato da prova, os exercícios de produção de texto podem ter formatos variados. Tudo depende de qual é o objetivo do exercício de produção de texto. Exercícios de produção de texto, por exemplo, podem ter o formato de introduções. Nosso objetivo com esse exercício é você exercitar muito escrever introduções para conseguir trabalhar a noção de tese, a noção de roadmap, a noção de attention grabbers, como a gente trabalha no módulo 1 do avançado. Ou então o exercício de produção de texto pode ter como objetivo você implementar um outline que você desenhou antes de fazer o texto. Então veja como um exercício de produção de texto que tem o objetivo de desenvolver habilidades pode ter formatos diferentes, ele não necessariamente é uma composition, um summary, etc. E ele tem formatos diferentes justamente para que você consiga enfocar um objetivo de aprendizagem que para cada exercício pode ser diferente. Quanto ao nível de exigência, se o nível de exigência de um simulado é sempre o mesmo nível da prova, ou pretende ter o mesmo nível da prova, um exercício sempre precisa ter um nível que é adequado ao nível de proficiência do aluno. Não faz nenhum sentido um candidato que tem conhecimentos em nível básico para intermediário, intermediário de inglês para CACD, fazer um simulado, né? O simulado não é apropriado ao nível desse aluno. Claro, ele pode fazer o simulado e esse simulado vai mensurar que as habilidades dele estão aquém daquilo que é
necessário, né, para ter uma nota competitiva na prova, mas não é fazendo simulado que o candidato vai chegar daqui até aqui. É preciso fazer exercícios que vão evoluindo em termos do nível, né, de dificuldade, acompanhando o nível do candidato que está sendo evoluído. É exatamente isso que a gente faz no curso CACD Step by Step. A gente vai evoluindo a dificuldade dos exercícios conforme os alunos vão evoluindo, né, vão incrementando as competências que são avaliadas na nossa prova. Agora, com relação ao enfoque, se um simulado tem um enfoque no quantitativo, quero saber a nota que eu tive, quero saber quanto eu tirei no tal item, quero saber quanto eu tirei de CGPL, etc. Um exercício não pode ter um enfoque no quantitativo. A gente não está preocupado em mensurar. A gente está preocupado no qualitativo, né? Em desenvolver com muita qualidade. Então, quando você faz um exercício de produção de texto e recebe um feedback, mais importante do que você olhar quantos erros você teve, nossa, tive 24 erros, mais importante do que você olhar a quantidade dos erros, é importante você olhar a qualidade dos erros, né? Quais foram os erros que eu tive? Foram mais erros de morfossintaxe, mais erros de propriedade vocabular, mais erros de ortografia? Qual é a qualidade da minha produção de texto? A professora colocou alguma anotação sobre a organização do texto, sobre a capacidade de argumentação? É isso que interessa observar em um exercício, para que no próximo exercício você possa ter a chance de ter desenvolvido as habilidades que a gente está desenvolvendo para a prova e ter um desempenho de maior qualidade. Quem só enfoca no quantitativo não percebe que é preciso desenvolver o qualitativo para ter um quantitativo maior, ou seja, para atingir maiores notas. Por isso que os exercícios de produção de texto são tão importantes. São eles que permitem que você, de fato, consiga ver diferenças mais para frente em termos quantitativos. E por fim, vamos refletir sobre o modo de realização. Um simulado, para ser um simulado, precisa ser feito sem consulta e controlando o tempo de prova. Em um exercício, a gente não está interessado em testar o nosso repertório. O exercício serve justamente para fazer evoluir esse repertório, tanto o repertório linguístico quanto o repertório temático. Então, enquanto você faz um exercício de produção de texto, é muito importante que você faça consultas, muitas consultas. Ficou com uma dúvida de uma estrutura gramatical? Volta para a nossa apostila. Ficou com uma dúvida sobre coligações de regência? Vai lá no nosso dicionário. Ficou com alguma dúvida de colocações? Use o dicionário de collocations, usa o COCA, né, como a gente aprende a usar no Advanced Steps. O objetivo de um exercício é você, de fato, através das consultas, ir incrementando as competências que você está tentando desempenhar ali no nosso exercício. Além de fazer consultas em termos de repertório linguístico, também é importante fazer consultas em termos de repertório temático. É para escrever um texto sobre food security. Nossa, eu nunca li nada sobre food security. O exercício, é uma boa oportunidade para você incrementar repertório temático. Se você nunca fizer a pesquisa sobre esse assunto, se você só se testar, como em um simulado que você sabe sobre esse assunto, é difícil você desenvolver esse repertório temático sem fazer nenhum tipo de consulta. Então, o objetivo do exercício é justamente consultar muito e, através dessas consultas, fazer desenvolver os repertórios linguísticos e temáticos. E, além disso, se a gente está fazendo com consulta, não adianta de muita coisa ficar preocupado com o tempo, né? O tempo não é uma preocupação de quem está fazendo exercício. Leve o tempo que levar, lógico, dentro das suas possibilidades de planejamento de estudo. É importante completar o exercício com qualidade. Essa é a melhor forma de você fazer, desenvolver as suas habilidades que são testadas na nossa prova. Então, simulados e exercício de produção de texto são duas atividades de estudo bem diferentes,
né, com objetivos diferentes, modos de executar diferentes, etc., que tem valor na sua preparação e uma não é melhor que a outra. Uma é mais apropriada que a outra, a depender do seu momento na preparação, a depender do seu nível de competência linguística, né? Seu nível de proficiência na língua inglesa, pensando especificamente no CACD. Quando que um simulado é adequado para um candidato, um simulado de língua inglesa? Quando esse candidato já tem bastante conhecimento de inglês para CACD, consegue, portanto, enfrentar uma tarefa que tem o mesmo nível de exigência da nossa prova, quando o candidato quer mensurar a sua produção, ele quer ver quanto que ele consegue produzir em termos de nota com o repertório que ele já tem, e quando o candidato está interessado em desenvolver estratégias de prova, né? Se ao longo da execução do simulado você não vai fazer nenhuma consulta e ainda precisa executar essa produção de texto dentro de um tempo, né, que é delimitado, esse é um ótimo momento para testar diferentes estratégias de prova, né? Será que eu consigo fazer rascunho para todas as tarefas? Será que eu faço com uma letra maior? Será que eu faço com uma letra menorzinha? Será que eu faço com qual tipo de caneta? Enfim, são várias as estratégias de prova que você pode testar ao fazer um simulado, mas existe um momento adequado na preparação para simular, para mensurar a sua produção de texto. Tirando esse momento tão específico da preparação, tudo que você vai fazer em termos de produção de texto é exercício. Se você de fato quer ver desenvolver as suas habilidades de produzir texto, é importante você não pensar só no quantitativo, é importante você se dar a oportunidade de aprender através das consultas, consultas linguísticas, consultas de repertório. É importante que você tenha foco no qualitativo, né? O exercício tem um papel fundamental na produção, na evolução, né, das habilidades de produção de texto do CACDista, principalmente se você é um candidato que tem nível de proficiência básico, intermediário em inglês para CACD e até mesmo para os alunos de nível avançado, né? Quem está estudando em nível avançado também precisa fazer muito exercício para conseguir fazer avançar de fato as habilidades de produção de texto. Então, muito importante pensar isso, né? Não trate os exercícios de produção de texto como simulados, né? Ao longo do curso CACD Step by Step, a gente faz muitos exercícios de produção de texto. Ao longo do CACD Advanced Steps também, muitos exercícios de produção de texto. E é importante que nesses exercícios você não tente tratá-los, né, como simulados, que você faça esses exercícios como exercícios mesmo, né, para conseguir fazer incrementar as suas habilidades de produção de texto, fazendo com consulta, sem preocupação com o número de erros, pensando realmente no qualitativo, tratando o exercício como exercício, para que quando você começar a simular, você não precise tratar o simulado como exercício, e aí você de fato consiga simular, tratar a atividade de simulação como a atividade que ela foi desenhada para ser, né? Uma atividade de mensurar as habilidades e você trabalhar em cima dessa mensuração e, claro, em cima do feedback individualizado. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Na próxima semana a gente segue nessa trilha de preparação para o CACD. Até lá!